Abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 42 ao 47, Atos 2, do 42 ao 47, o título desta mensagem é Alegria que Transborda, a verdadeira alegria em Deus, amém? Gui vai projetar o texto na Nova Versão Internacional. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Danilo, tá? Temos alguém vindo aqui pela primeira vez? Vocês estão vindo pela primeira vez? Muito bem-vindas. O nome de vocês? Leandra e Amanda. Vocês são irmãs? Amigas? Amém. Bem-vindas. Seu nome? Emily. Bem-vinda, Emily. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês também. E glória a Deus por isso. Nós temos aqui os cultos da terça-feira, nesse horário, às 19h30. Nos domingos, nosso culto é às 6 da noite. E nós temos células também nas quartas-feiras, tá? Células nas casas. Então, no final, Luana vai procurar vocês para informar melhor. Se vocês quiserem, são muito bem-vindas também. Então, diz assim a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, Gui, obrigado pelo celular, viu? Os irmãos vão estranhar, né, irmã Gracinha? Essa capa, mas não é do pastor não, viu? A do pastor é preta. Diz assim a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, que é o que a gente está fazendo aqui, e está se reunindo como igreja do Senhor no templo. Partiam o pão em suas casas. Olha como é importante a célula, né? E outros momentos também de comunhão. Nas casas, né? Partiam o pão em suas casas e comiam juntos. Com o quê? Com alegria e sinceridade de coração. Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Eis-me aqui, Pai, como teu servo, Senhor. Que o Senhor possa me usar como instrumento, Senhor, para entregar, Senhor, a palavra que o Senhor tem hoje para a tua igreja. Que eu seja um canal desobstruído, um canal livre, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o teu agir, o teu mover, o teu propósito seja cumprido, efetivado aqui esta noite. E que cada coração que aqui nos ouve possa sair daqui mais e mais cheio da tua presença, mais e mais cheios do Espírito Santo, mais e mais alegres, Pai, sobrenaturalmente, apesar de circunstâncias. Uma alegria que vem do alto, diretamente do teu trono, Pai. Derrama essa bênção e essa unção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, todos dizemos amém, amém, amém. Irmãos, irmãs, calma, deixa eu só localizar aqui. Pronto. Uma das maiores buscas da humanidade é a busca da felicidade. Existe até um filme, A Procura da Felicidade. E as pessoas, elas buscam sempre a felicidade como algo que ainda está por vir. Elas sempre estão em busca de situações, de coisas, de novos degraus, para que, talvez alcançando essas novas situações, essa alegria chegue. E aí as pessoas, elas investem em carros, elas investem em sua própria carreira, né? E não há nenhum problema nisso. A Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Então a sua vida glorifica a Deus, a sua família, né? O desejo de Deus é que a sua família, formada a partir de você,
ela possa também glorificar a Deus. O desejo do Senhor é que a sua profissão, o seu trabalho glorifique a Deus. E aqui eu falo tanto para quem tem uma vida profissional, quanto para as irmãs que auxiliam, né, nas questões domésticas. E tudo isso glorifica a Deus. Aquilo que você fala, a maneira como você age, também glorifica a Deus. E as pessoas, né, fora, as pessoas, digamos, que não têm Jesus no centro, elas acabam colocando essas coisas ou esses lugares como o seu alvo, como o seu centro. Então, uma pessoa que tem a sua profissão, o seu dinheiro, o seu, né, o seu capital, o seu patrimônio como Deus, então ela trabalha 24 horas do dia, ela está aqui o tempo todo pisando pessoas, né, trazendo sobre outras pessoas um peso que não deveria. E acaba havendo uma idolatria. Há pessoas que idolatram o dinheiro. Há pessoas que idolatram a própria família. De maneira que a família, em vez de aproximá-los do Senhor, acaba por afastá-los. E há pessoas que idolatram uma busca incessante, uma busca que não cessa, não para, por essa felicidade, que sem Jesus nunca chegará. Porque somente em Cristo nós encontramos a verdadeira alegria. E para nós que conhecemos o nome de Jesus, para nós que buscamos ao Senhor em nossa vida, que servimos a Ele todos os dias, nós acabamos às vezes andando tanto no automático, que a felicidade, a alegria, ela acaba sendo uma coisa que a gente não pensa muito nisso. Então, a gente está tão acelerado que a gente não para pensar naquilo que o Senhor já nos deu, naquilo que o Senhor já realizou na tua vida, na porta financeira que Ele abriu, na salvação que já chegou na sua vida, e não há um bem maior do que a salvação em nossas vidas, porque a salvação ela tem a ver com a eternidade, então é muito mais do que essa vivência terrena aqui. Irmãos, a alegria do Senhor, ela vai além de circunstâncias. Lá no Antigo Testamento, a gente vê um camarada chamado Neemias, um homem chamado Neemias. E esse homem ele foi chamado por Deus para sair do palácio do rei, pediu autorização, era um homem importante ali, e ele volta para a sua cidade, que é a cidade de Jerusalém, uma cidade que estava arrasada, uma cidade que estava literalmente só o caco, não tinha pedra sobre pedra. E esse homem, ele lidera aquele povo para reconstruir os muros de Jerusalém. E aquele homem, a gente observa lá no livro de Neemias, quando a palavra de Deus é lida pelo povo, o povo chora. Pode observar o livro de Neemias. O povo começa a chorar, a prantear, porque eles viam o quão distantes eles estavam daquela palavra. Mas é naquele momento que Neemias diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, estar alegre no Senhor é uma decisão. Estar alegre no Senhor é uma postura de quem tem fé. A palavra diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, algo que Deus olha e tem assim um agrado, que Deus se alegra, Deus fica feliz, e Deus tem sentimentos. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então Deus tem alegria, uma alegria santa. Deus se ira também, mas é uma ira santa, diferente da nossa. E Deus olha para nós com esses olhos de amor e Ele se alegra com isso.
Ele se alegra quando nós, apesar daquela circunstância, apesar da luta, apesar da dor, a gente decide ter fé no Deus soberano. Meus irmãos, minhas irmãs, isso não estava no script, mas um dos momentos mais difíceis da minha vida com Deus foi quando eu orei. Talvez tenha sido a oração mais fervorosa da minha vida, de toda a minha vida. Eu orei pela minha mãe, mas aprove ao Senhor levá-la naquele momento. E durante muito tempo eu tive dificuldade de orar por pessoas. Porque se Deus não me respondeu naquele momento, como é que Ele vai continuar respondendo? Será que é isso mesmo? Comecei a duvidar. E uma certa vez, Deus levantou um homem, Deus levantou um profeta. E ele falou que o propósito de Deus, ele vai muito além do nosso. E aquela dor que era uma dor como uma ferida crua, como uma ferida aberta, uma ferida latente. Ela aos poucos foi cicatrizando. Eu lembro que minhas filhas, elas tiveram um aniversário de 1 ano de idade e um aniversário de 2 anos de idade. E no aniversário de 1 ano, a fotógrafa, ela capturou assim um clique, uma imagem, uma fotografia assim real, de uma das minhas filhas se jogando nos braços da minha mãe. E aquela foto, minha mãe já, naquela época, já estava num tratamento bem difícil, assim, uma situação realmente bem específica, bem delicada, algo delicado realmente, específico para ela. E aquela foto, ela representou algo novo para nós. E no aniversário de 2 anos das gêmeas, a outra filha, minha mãe passou 30 minutos, 20 minutos nessa festa. Minha outra filha pulou nos braços da minha mãe. E a fotógrafa novamente registrou. De maneira, irmãos, que eu não tenho mais minha mãe comigo. De maneira que eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas ao olhar para aquelas 2 fotos, o Senhor me mostra, o Senhor me diz sempre, Ele testifica no meu coração, que a minha mãe ela já está com o Senhor. E que nós somos seres eternos. Eternos. Nossa existência aqui na Terra, digamos, sendo bem-aventurados, se tivermos muita graça do Senhor, viveremos aí 80, 90 anos. E isso é muito importante, porque a nossa vida aqui, ela determina o que acontecerá na eternidade. As decisões que tomamos aqui, elas ecoam na eternidade. Mas ao mesmo tempo, nós temos um Deus que é o Alfa e o Ômega, que é um Deus eterno, atemporal. Ele criou todas as coisas. Quando ele veio antes do tempo, irmão. A gente tem noção do que é isso? A gente conhece o tempo do relógio, o tempo cronológico. Mas existe um Deus que veio antes do tempo, porque esse tempo aqui, ele surgiu quando veio o sol, né? Dia e noite. Essas 24 horas, né? 12 horas do dia, 12 horas da noite. Então é o tempo da rotação da Terra. Mas Deus, ele existe antes da Terra existir. Deus é o Deus que está acima do tempo. Deus, irmãos, ele é tão interessante isso, porque Deus, ele tem consciência do que já aconteceu e do que irá acontecer. Ele não interfere nas nossas decisões. Mas, ao mesmo tempo, ele conhece as decisões que nós tomaremos antes delas acontecerem. E eu estou dizendo isso porque ele já conhece o nosso amanhã. Ele já nos vê. O nosso eu do amanhã glorificando a Ele. Na presença do Senhor. E haverá o dia, irmãos, em que nós
Porque nós somos um espírito, temos uma alma e estamos em um corpo. Vou repetir, nós somos um espírito. Você é um espírito, meu irmão, minha irmã. Isso aqui, ó, você tem uma carcaça, é um corpo, é o corpo físico. E o Espírito Santo, né, ele habita em nós, então a gente tem que glorificar a Deus também com o nosso corpo. A Bíblia diz para nós entregarmos o nosso corpo como instrumentos de justiça ao Senhor. Mas eu quero dizer que haverá um dia em que os vermes se alimentarão desse corpo. É um fato. Mas o nosso espírito, irmãos, ele estará com o Senhor. A nossa alma são as nossas emoções, é aquilo que a gente carrega com a gente. Então eu falei, nós somos um espírito, temos uma alma, nós temos emoções. E como seres que somos, embora tendo entregue ao Senhor as nossas vidas, o Espírito Santo habitando em nós, nós temos o fruto do Espírito: amor, paciência, longanimidade, bondade, alegria, domínio próprio. Tudo isso está em nós, porque é o que o Espírito Santo faz. O Espírito da verdade. Mas ao mesmo tempo, queridos, há uma velha mulher, um velho homem, que ainda grita, a nossa carne ainda grita dentro de nós. De modo que ainda estamos nesse conflito. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E na nossa vida, em muitas situações, é assim. A gente não quer ter raiva, a gente não quer se irar, a gente não quer falar mal de ninguém, mas a gente acaba falando. A gente quer agir de uma determinada forma, como a gente sabe que o Senhor deseja, e é a palavra de Deus que diz, mas há situações em que a gente se vê de outra forma, e só nos cabe ir para a presença do Senhor, nos ajoelharmos e pedirmos perdão, e pedirmos um renovo, e pedirmos que, de fato, o Espírito Santo nos visite com a graça de Deus, para prosseguir. Irmãos, o texto que nós lemos, ele fala da igreja primitiva. Jesus já tinha subido aos céus, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha cumprido o seu propósito. E Jesus diz: olha, eu vos entregarei, eu vos deixarei um consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. É o Espírito Santo. E ele diz que esse Espírito Santo nos mostraria a vontade de Deus para a nossa vida. E em Atos capítulo 2, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, acontece a descida do Espírito Santo. Pedro está ali pregando para uma multidão na festa de Pentecostes em Jerusalém. E a palavra diz que 3 mil homens naquele dia, fora mulheres e crianças, 3 mil homens entregaram sua vida a Jesus. E ali se iniciou um movimento. Ali se iniciou a igreja do Senhor. Ali é o ponto zero, o quilômetro zero da igreja de Deus é ali. O dia de Pentecostes. O dia em que Deus Pai derramou, por conta do que Jesus Cristo realizou. Jesus Cristo foi para o Pai. E aí o Pai pôde enviar o Consolador. Irmãos, naquele dia, as pessoas falavam em línguas de fogo. Pessoas de uma nacionalidade entendiam o que outra falava em outro idioma, ou seja, Deus unificou ali as línguas. E as pessoas falavam como que em línguas de fogo. Falar em línguas. Podemos em um outro momento falar sobre esse batismo no Espírito, esse batismo com línguas. Mas nesse momento eu quero focar em outro aspecto.
Porque, embora tenha havido aquele sobrenatural, embora tenha havido aquele momento de êxtase, aquele momento de euforia, aquele momento em que as pessoas estavam ali, todas empolgadas, todas, de fato, pulando, saltitando de alegria na presença do Senhor, porque o Espírito Santo foi derramado. E o Espírito Santo agia ali poderosamente. O texto que nós lemos, irmãos, ele vai falar no versículo 42, que essas pessoas, aqueles que já estavam com Jesus desde o início, mais esses que se converteram, versículo 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vejamos que a alegria dessa igreja, a alegria desse povo não brotou do zero, não aconteceu do nada. Havia um fundamento, havia uma base sólida para isso. E a base está nesse versículo 42. A fonte da verdadeira alegria que brota de Deus. O ensino dos apóstolos. O ensino de Jesus Cristo. Era uma igreja. E nós queremos ser essa igreja. Eu e você queremos ser esse crente. Essa crente. Fundamentados na palavra. O mover é bom, irmãos. É bom estar na presença de Deus, é ótimo, é maravilhoso. Deus renova, Deus encoraja, Deus faz novas todas as coisas. Mas e depois? Está aqui, ó. Eu tenho acesso, você tem acesso. Vamos meditar na palavra. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Irmãos, não é que eles liam, não, eles perseveravam. Perseverar é uma coisa que exige esforço. E eu e você precisamos disso, precisamos desse esforço. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Então veja, hoje nós temos uma visitação do Senhor aqui. O Senhor nos visitou, o Senhor está falando através da sua palavra. Mas quantas pessoas não estiveram aqui antes para que isso estivesse pronto? Desde a cabine, a limpeza, a organização, a fabricação desse palco está repreendido em nome de Jesus, que aqui não tem artista nem estrela, né? O altar do Senhor. Som, tudo. Então, às vezes, irmãos, muitas vezes, de fato, a presença de Deus é graciosa e é bom estar na presença de Deus. Mas há situações em que Deus exige de nós esse esforço. E se esforçar é entender que Deus nos visita também com renovo, Deus nos visita também com alegria. Eu dizia a Gilvan hoje, quando víamos de João Pessoa, e a gente vinha, né, Gilvan? Eu saí de casa às 6h15, irmãos. É um trajeto de 40 minutos. A gente chegou aqui 6h35. Era um caminhão que bateu do nada na lateral assim, que não dava nem para entender como é que aquele camarada fez aquilo. Ficou atravessado na pista o caminhão, ó, 2 faixas. E um carro bateu atrás, não sei como foi aquilo. Ele bateu lateral assim o caminhão. 800 metros na frente, outro caminhão virado mesmo, quase capotou o caminhão. Eu nunca vi, irmãos, essa BR com 2 acidentes tão né, que fecharam tanto as vias, de maneira que parece que não era para a gente chegar hoje, né, Gilvan? Mas Deus trouxe a gente. Mas eu quero dizer com isso, irmãos, que a gente precisou se esforçar. Você, para vir ao culto, você deixou coisas para trás. Tem coisas que você vai chegar em casa e vai ter que fazer. Amanhã de manhã também. Mas estar na presença de Deus, estar na comunhão dos santos, receber uma visitação sobrenatural de Deus,
Escolher dizer sim à comunhão, sim ao ensino dos apóstolos, sim às orações. Isso significa uma confiança no Senhor. Isso significa que nós entendemos que Deus é o Deus do nosso tempo. Que a gente pode passar o dia inteiro trabalhando, pode passar o dia inteiro resolvendo coisas. E pode ser que Deus, em uma mexida, em uma ligação, Ele faça Ele mude a situação de uma maneira muito mais eficaz do que o dia inteiro que a gente passou ali. Você entende isso? Que honrar a Deus é isso também. Existe um sobrenatural na agenda de Deus. E quando a gente entrega a Ele o nosso melhor, Ele nos responde. Enquanto eu estou fora de casa, irmãos, e glória a Deus pela vida da minha esposa, está lá segurando as pontas, 3 meninos. Glória a Deus pela estrutura que o Senhor nos concedeu. Glória a Deus de verdade, porque isso me permite estar aqui. A gente não pode ser irresponsável. Temos que cuidar daquilo que Deus nos entregou. Mas, ao mesmo tempo, não podemos permitir que aquilo que Deus nos entregou nos impeça de estar na presença do Senhor. Uma bênção tem que continuar sendo uma bênção. O seu trabalho, o seu estudo, o seu emprego, a sua família, que é uma bênção. Elas têm que continuar assim, como uma bênção, e não tomar o lugar de Deus. Deus tem que permanecer no centro. Irmãos, no versículo 46, é esse o versículo central dessa passagem. A palavra vai dizer que aquela igreja, aqueles irmãos e irmãs, perseverando de comum acordo todos os dias no templo. Perseverando de comum acordo, isso é unidade. Como é difícil, irmãos, andar em unidade. Porque se a gente perguntar aqui onde a gente quer colocar esse ventilador, e se nós formos perguntar a cada pessoa, cada um vai ter uma ideia diferente. Cada um vai querer colocar numa posição diferente, e pode ser que vários estejam certos. Mas e aí, qual é o parâmetro para decidir? Nem sempre a ideia de uma pessoa é a que prevalece. E permanecer na fé, permanecer na comunhão dos irmãos, pressupõe isso, que a unidade ela está acima de questões pessoais, de questões individuais, que o vínculo da unidade, ele agrada a Deus. E esse versículo ele vai dizer isso, porque os irmãos perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, partiam o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Outros textos vão dizer que eles comiam com alegria e sinceridade de coração. De maneira, meu irmão, minha irmã, que quem está na presença do Senhor, quem é membro da família de Deus, como você é, como eu sou, desfruta de uma alegria que o mundo não possui. Tem acesso a algo que o mundo às vezes paga caro para tentar obter e não consegue. Irmãos, eu já rodei muito assim, muitos ambientes corporativos. Já morei em Brasília, no centro do poder do poder brasileiro. Já estive diante de ministros, Deus já me levou a lugares assim. Mas no dia que eu decidi deixar esse lugar, no dia que eu decidi entregar meu crachá, no dia seguinte, irmãos, não tinha mais isso não. E agora? Eu vou me segurar em quê? Na fumaça, naquela coisa, naquela nuvem? Ou no Deus Todo-Poderoso que não muda? Naquele momento Deus me provou muito, me testou muito, porque muitas vezes as pessoas olham para a gente
E elas veem uma profissão, elas veem uma posição social. E quando essa posição ela deixa de existir, tem gente que simplesmente vira o rosto, deixa de falar com você. Você passa a não existir para aquela pessoa. E agora? Vou sentar, chorar e me lamuriar? Não. Ali Deus ensina, ó, a minha presença te basta. A minha graça te basta. A nossa identidade está firmada no Senhor. No Senhor. E eu estou dizendo isso porque o mundo, ele busca em poder, em posses, em bens, em carros, em casas, em viagens. Mas chega uma hora que essas coisas acabam. Acabam. E a pessoa não tem mais o que se segurar. Aquela viagem cara já não é mais suficiente. E a pessoa já conheceu o mundo inteiro. Ela começa a ter que ir ver os esquimós lá no Alasca, porque o resto ela já conheceu. Tem um camarada, irmão, chamado Alexandre o Grande. Ele conquistou o mundo inteiro, conhecido da época. Guerreou e conquistou. Em pouco mais de 7 anos. E a história conta, a tradição conta que esse homem, quando conquistou o último território possível, ele sentou e chorou, porque não tinha mais o que conquistar. E Deus te dá, meu irmão, minha irmã, Deus nos dá uma alegria para nós desfrutarmos aquilo que nós temos. É hora de nós olharmos para aquilo que nós temos. É hora de nós olharmos para aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. É hora de olhar para a salvação que Ele já te concedeu, para os dons que Ele já entregou nas suas mãos, para o ambiente onde Ele te plantou, para o propósito que Ele tem na nossa vida. Ontem eu estava numa aula. E ontem foi um dia muito corrido, irmãos, muito corrido. Saí do trabalho perto das 7 horas e ontem era segunda-feira, segunda e quarta eu pego minhas filhas na escola um pouco mais tarde. E eu saí do trabalho direto para buscá-las. E eu cheguei lá, eu andei de um lado para o outro da escola. E falei com o inspetor, e cadê essas meninas? E aí eu lembrei, irmãos, que uma estava doente, não foi para a escola, e a outra voltou de meio-dia para casa. E eu fui buscar. E eu podia reclamar, eu podia brigar, não me avisaram, mas não, irmãos. Vamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus, porque Ele permitiu que elas estudassem ali. Porque eu não fui a pé. E eu cheguei correndo em casa. Eu passei para pegar um presente, digamos, uma questão na casa de um vizinho. E cheguei em casa, engoli uma proteína e saí. Tomei uma proteína e saí. Não tive tempo nem de ver meus filhos. E a aula já era às 8 horas. E eu cheguei, acho que 7h58 lá na aula, né? E o professor, irmãos, ele falava exatamente sobre a alegria. E eu cheguei naquela aula cansado, eu cheguei assim, pensando em tudo que eu tinha feito, em tudo que tinha acontecido, mas confesso que assim, com um sentimento de tristeza, assim, uma certa frieza. E à medida que aquele homem começou a ministrar, Deus foi me mostrando. Meu filho, se lembre de onde eu tirei você. Se lembre onde você estava antes de me conhecer. Se lembre do que eu ministrei a você para que eu te levantasse. Irmãos, eu recebi um chamado pastoral aos 18 anos de idade. Vocês têm quantos anos? Desculpa perguntar. 23? E você? 22. Então eu era um pouco mais novo do que as nossas irmãs aqui. 4 anos mais novo. Eu recebi um chamado pastoral.
E isso foi em 2002 para 2003. Eu só vim ser ordenado pastor em 2017. 2017. E já faz 8 anos quase. Vai completar 8 anos. Com isso eu quero dizer, irmãos, que a gente tem que se alegrar no Senhor. Eu ontem estava nessa escola e eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui segunda, quarta, sexta? Eu podia estar em casa, podia estar na célula na quarta, podia estar fazendo outra coisa, mas estou aqui nessa aula. E o Senhor fala, meu filho, agradeça. Agradeça, porque é isso aqui que vai impulsionar você, que vai dar a você ainda mais força para entregar alimento sólido aos irmãos da igreja. Irmãos, eu não sei o que é que você está se perguntando, o lugar que você está ali, né? Nessa apatia, nessa frieza, nesse questionamento. Mas eu sei de uma coisa. O Deus que visitou a igreja de Atos dos Apóstolos está aqui hoje. E esse Deus nos visita com alegria. Esse Deus nos leva a nos alegrarmos nele. Se alegrar em Deus, irmãos, às vezes a gente pensa, rapaz, será que Deus é uma pessoa egocêntrica, que quer tudo para si, que quer que a gente fique bajulando e tudo? Não, irmãos, não é isso não. Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então ele quer que a gente louve a ele, é o desejo dele, que a gente o louve, para que a gente entenda, para que a gente se conecte a ele, para que a gente possa de fato entender e alcançar essa alegria plena. Não tem a ver com ele, tem a ver com a gente. E é necessário hoje que a gente se conecte ao Senhor, que a gente receba dele essa alegria que vai além das circunstâncias. E eu quero chamar Gilvan aqui à frente. Nós vamos já orar, irmãos, para encerrar, mas antes disso, receba aquilo que o Senhor tem para entregar a você. Se puderem baixar as luzes, Gilvan vai dedilhar. Feche seus olhos. O texto de Jeremias 31:13 vai dizer, o Senhor vai dizer, eu transformarei o lamento deles em alegria. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:4, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. Mas ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu vou dizer, alegrem-se. Independente da circunstância, meu irmão, minha irmã. Ele estava na prisão. Mas ele invoca essa alegria que vem do trono de Deus. E eu creio, eu tenho convicção de que essa alegria hoje está sobre a minha, a sua vida aqui. Eu creio que esta palavra de uma igreja que vive em unidade, de uma igreja que vive fundamentada no ensino das Escrituras, de uma igreja que